A segunda grande outra tendência é aquela de, em verificando, o indivíduo não saber como lidar com aquilo. É maior do que a nossa individualidade. E aí muita gente entra em estado angustioso, realmente, de aflição. E nós somos muito mais atingidos por tudo que acontece coletivamente, planetariamente, globalmente, do que a gente imagina. E por mais que você não seja alguém que busque estar atualizado com nada, as coisas atualizam você de um modo ou de outro, quer você queira ou não, a menos que você desenvolva essa blindagem muito espessa do negacionismo profundamente alienante. E aí você vai se tornar eventualmente um fanático religioso, ou você vai se dedicar completamente ao ganho financeiro do dinheiro, aí você vai se tornar um hedonista, tudo que interessa é o que possa te dar prazer aqui e agora, ou você vai se tornar uma pessoa completamente dedicada a usar todas as modelagens estéticas que possam aparecer para você viver mudando a própria cara, o corpo e todas as suas definições, e o mundo pegando fogo, mas você está ali, e eu olho em volta e digo, meu Deus, como o pessoal consegue se distrair diante de tudo isso que está acontecendo. Mas é um modo de escape. Do contrário, é essa outra tendência de gente que diz, eu não tenho estrutura para lidar, eu fui tentar lidar com isso e essa coisa me acachapou e eu agora estou doente de alma, de medo, de pânico. Eu não consigo entender o que está acontecendo. E geralmente esses que olham fazem perguntas. A primeira pergunta tem a ver com Deus. Como é que Deus permite que isto aconteça? O primeiro a levar a culpa é Deus. Ninguém quer um Deus que manipule a gente. Se você falar, exceto reformados, predestinistas fatalistas ou da dupla predestinação, que é aquele grupinho que se acha, que vive numa espécie de arianismo espiritual, Deus amou uns poucos, dentre os quais eu estou contado e incluído, e deu seu Filho unigênito exclusivamente por esses pouquinhos, dentre os quais eu estou e faço parte, com muita alegria e gratidão, com muita pena dos demais, mas não tem nada a ver comigo, nem são meus irmãos. Então, tem todo tipo de evasão. E a religião serve fortemente de evasão. Mas boa parte, eu ia dizer, ninguém quer ser, todavia, manipulado por um Deus. Porque quando você vem e fala para algumas pessoas de um Deus que intervém e disso, e da sua soberania de um modo ou de outro, tem pessoas que dizem, bom, se for para me dar dinheiro, me curar e tudo, eu permito. Agora, se vier querendo se meter demais da minha vida, eu já não quero nada a ver com ele. Por que ele se mete tanto? A pergunta muda é quando a catástrofe e a calamidade aumenta tanto à nossa volta, que já é inegável, chega muito perto da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, e aí as pessoas começam a perguntar, e Deus? Por que deixa que tanta coisa assim aconteça? Aí ele começa a abrir os olhos até para outros lugares do mundo que ele nem enxergava, para outros grupos humanos que ele nem queria perceber, e transfere toda a responsabilidade para um Deus que deveria estar jogando videogame com a gente, nessa proposta atual do universo holográfico. O universo é só uma holografia. E acima disso tudo, outra vez, eles não escapam de demiurgos, ou de divindades, ou de Deus mesmo, acima das demais divindades. Volta todo mundo para jogar videogame, só que não é no Monte Olimpo, é na Terra inteira. As divindades manipulando a gente como bem interessem, porque essa visão do mundo holográfico é assim. Eu estou só dizendo isso para mostrar
que de um modo ou de outro a gente busca anestesias que diminuam a nossa angústia, porque enxergar demais atordoa a grande maioria. E há uma minoria que quer, mas nem sempre está preparada para enfrentar. Não tem estofo de alma e de esperança para aguentar. E entra em agonia. Boa parte do ateísmo com o qual eu lidei na minha juventude, nos meus primeiros anos de ministério, eram esses que falavam e perguntavam acerca de onde está Deus diante da fome, da pobreza, da miséria, da morte, das guerras e da não intervenção. Gente que enxerga, mas não sabe como lidar com aquilo, tem que achar um bode expiatório, e Deus é o favorito. Mas não somente Deus. Existem vários outros que são os objetos de eleição mais simples e mais fácil, para os quais a gente transfere culpas, pesos, responsabilidades pelo planeta ser como é, pela humanidade ser como se manifesta. Aí o que isso tem a ver com a minha Bíblia aberta aqui onde está? Vocês não sabem onde, mas eu vou dizer. No capítulo 13 de Mateus, do verso 24 em diante. Não esqueçam o contexto do que eu acabei de lhes falar. E o verso 24 começa em Mateus 13, dizendo: outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Todo mundo entende essa linguagem aqui, não é? Um homem que semeou boa semente no seu campo. Quer dizer, não era um tarado doente que tinha um campo, aí chegou lá e plantou só urtiga. Eu adoro urtiga. Espinho. Eu quero que... Vamos plantar carrapicho. Tem um jardim de carrapicho. Não, esse homem era sadio mentalmente, normal, e plantou boa semente no seu campo. Ele plantou. O homem. Isso, Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a isto. Carrega essa lógica original. Um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os demais homens dormiam, veio o inimigo dele, o sabotador, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aí ficamos sabendo que a boa semente era o trigo e que esse homem tinha um inimigo, um sabotador, que enquanto os demais seres humanos se alienavam, se sonambulizavam, dormiam ou entravam em estados de dormência, fosse qual fosse o estado de amortecimento da consciência, a falta de percepção ou de vigilância, ele veio e semeou o joio, que é uma erva que chega a crescer a mais ou menos até 1,5 metro, 1,70 m, é mais forte do que o trigo, tem raízes mais profundas, mais grossas, e tem uma natureza mais bruta. E o que, além dessa manifestação de expressão física, diferencia o joio do trigo, é que o joio não dá fruto nenhum. E o trigo se abre, e se floresce, e traz as sementes que praticamente alimentam o mundo. É do trigo que quase tudo que a gente come e que passa pela nossa mesa, todos os nossos carboidratos, na sua maioria, viajam por dentro do trigo, ou se misturam com o trigo, ou precisam do trigo para chegar onde chegam. O trigo nos é essencial na cultura da sobrevivência humana em qualquer lugar do planeta. O joio, este
cresce, se espalha rápido, ocupa espaço, sabota o trigo por debaixo nas raízes, vai diminuindo o espaço dele, vai fazendo com que ele eventualmente comece a ter dificuldade de se manifestar, de se expressar, enquanto o joio cresce sobranceiro. E Jesus vai dizendo: o reino dos céus, aqui na experiência do espaço-tempo nesse mundo, é também semelhante a essa descrição do cotidiano agrícola que eu trago a vocês. E esse inimigo do dono do campo fez isso plantando o joio, que parece, mas não é, e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, então o joio botou toda a sua força para o lado de fora, sem nenhum fruto, mas com um poder sufocante, avassalador, inquestionável e inegável como presença poderosa no campo daquele homem. E quando isso aconteceu, o verso 27 diz: então, vindo os servos do dono daquele campo, lhe disseram: Senhor, olha essa pergunta, como não é a pergunta que muita gente faz quando alguma coisa estranha, alienígena, aparece no chão da vida. Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? É para o Senhor que a gente pergunta: o que está acontecendo? O campo não é teu? E o que está acontecendo? Tu tens que ter uma explicação de onde vem, pois, o joio. Por que que o mundo ficou assim, a sociedade ficou assim, a humanidade ficou assim? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, agora já com uma outra ação, uma ação separatista, de intolerância, de soberania, dizendo: queres que vamos e arranquemos o joio? Enquanto a gente consegue, enquanto nós somos maioria, porque aparentemente ele está crescendo, 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 e a continuar nesse ritmo, a tendência é que ele cresça numa velocidade muito maior do que a do joio, do que a do trigo, que precisa trabalhar para processar fruto. Ele não, ele tem só que brotar, aparecer e esmagar. Tu queres que nós o arranquemos enquanto é tempo? Não, replicou o dono do campo, para que ao separar o joio, vocês não arranquem também junto com o joio o trigo. O trigo tem tanto valor, que é melhor a gente correr o risco de ver o joio se desenvolvendo, mas essa ação humana de apartheid, de separar, de achar que a gente enxerga, de exilar, de levantar muro, de arrancar, de expulsar, de marcar, de dividir o planeta, as raças, as etnias, as humanidades, as manifestações sociais, culturais, religiosas e de todos os níveis, achando que a gente sabe quem é quem na Terra, é um perigo, porque vocês olham tudo a partir de vocês mesmos. E o que não é como vocês é o outro. E eu sei como vocês são. E como o olhar de julgamento de vocês é perigoso. Vocês são aqueles que com facilidade enorme dizem nós e eles. E aí, como o joio e o trigo se parecem, e enquanto o trigo não dá fruto, eles são, ante os olhos e a observação externa, quase iguais, enquanto estão crescendo e se desenvolvendo, é um perigo. Porque coisa muito linda, muito boa, divina, sublime,
que habita o trigo pode ser arrancada pelas mãos da intolerância ou da pseudo-soberania de vocês, de modo que eu prefiro correr o risco de esperar a maturação absoluta de todas as coisas e prefiro esperar a hora da ceifa. Quando quem dá fruto já deu fruto, e quem não dá fruto só cresce, espalha, expande, sufoca, mas fruto não produz. E tem mais um detalhe: deixem-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros, aos que forem preparados e qualificados para essa tarefa, e não são vocês: ajuntai primeiro o joio, saiam e reúnam o joio, e atai-o, amarrai-o em feixes, para ser queimado, que é como se faz com o joio no campo. A imagem é essa, é de extingui-lo, arrancá-lo definitivamente e queimá-lo, e não deixar nem raiz nem ramo, acabar, extirpar para sempre. Mas o trigo recolhei-o no seu celeiro. Aí Jesus continuou falando, isso era na Galileia, contou mais 2 parábolas, 3 parábolas, e na realidade 2, e uma delas é uma explicação de por que ele falava tanto por meio de parábolas. E aí diz o verso 36, que ele despediu as multidões e foi para casa onde ele ficava em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram a Jesus: explica-nos a parábola do joio do campo. Vocês vejam que não é nem explica-nos a parábola do trigo. O que impressionou a eles não foi o trigo, mas o joio, a maldade, essa capacidade, pode deixar assim escurinho que tá bom, essa capacidade de se expandir por baixo, de minar tudo, de sufocar por cima, não oferece nada, não produz nada, não traz fruto nenhum, mas é de uma expansividade brutal. Tomou conta da mente deles e eles vão e perguntam: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu, prestem atenção, coloquem-se dentro daquela casa, às margens do mar da Galileia, em Cafarnaum, e ouçam a explicação de Jesus. O que semeia a boa semente, que é o evangelho do reino de Deus, e que é aquilo que o evangelho produz nos corações que lhe dão a melhor resposta, esse que faz isso, esse semeador, é o Filho do Homem, que é a linguagem que Jesus usa para se autodefinir o tempo todo nas suas múltiplas relações, especialmente quando ele está explicando alguma coisa de natureza futura. Ele quase sempre alude a essa figura que aparece a primeira vez na Bíblia no livro de Daniel, o Filho do Homem, e que se tornou uma expressão cunhada para designar o Messias. E, portanto, ao dizer isto, ele se coloca nesse lugar messiânico. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. A boa semente, o campo, é o mundo. Não é a igreja. Jesus quase não fala em igreja, ele só falou 2 vezes. No Evangelho de Mateus, por exemplo. 2 vezes. Em Mateus 16 e em Mateus 18. Fora isso, ele pensa o tempo todo com categorias da humanidade. De todos. E diz, o campo é o mundo. É a sociedade humana toda. A boa semente são os filhos do reino. São essas pessoas que abriram o coração e se ofereceram para serem produtoras de bom fruto na vida. E ele prossegue e diz, o joio
são os filhos do maligno, desse sorrateiro, sabotador, que pega a criação de Deus e a hibridiza, e a transforma, e a manipula, e cria uma quantidade enorme de expressões que se assemelham ao projeto original de Deus, mas com uma diferença: não dão nenhum fruto do fruto de Deus na produção das suas vidas. Esse inimigo que semeia os filhos do maligno é o diabo. E Jesus não tem titubeios ao afirmar a presença maligna no meio do mundo, no meio da humanidade. Tem muita presença maligna conturbando o horizonte da história. E ele prossegue e diz: a ceifa, esse tempo de separar as coisas, é a consumação dos séculos. É quando a humanidade chegar nesse ponto ômega, de gravidez total, deixar as dores de parto e chegar no momento do parimento da vida. Vai chegar uma hora em que as coisas precisarão ser decididas, porque se tornará impossível a continuar a ter humanidade, mundo, vida, planeta, nas circunstâncias que se criarão de inviabilização total da existência. Esse é o tempo chamado de consumação do século, do aeon, da era. E os ceifeiros são os pastores. Deus nos livre. Os padres, os monges, os rabinos, não. Esse pessoal aqui está todo estragado também. Os ceifeiros são os anjos, para separar gente boa de Deus, filhos do reino dos céus, filhos da luz, de filhos do maligno, conforme Jesus designou aqui. Olhar humano nenhum está preparado, porque nós todos estamos condicionados. Condicionados culturalmente, condicionados etnicamente, condicionados política e ideologicamente, condicionados religiosamente. Temos preconceitos de todos os tipos nos nossos olhares e na nossa epistemologia já toda contaminada, a nossa cognitividade toda poluída. E basta olhar e ver aí no seu celular as opiniões mais malucas que surgem sobre tudo, e pessoas com certezas absolutas e loucas. E que se a gente entrega qualquer que seja o poder para elas definirem, ou dá poder a um maluco desses, como a gente tem visto nos nossos dias o que eles são capazes de fazer, vide o atual momento civilizatório. Eu já gostei demais dos Estados Unidos e toda hora tem alguém me perguntando se eu não gostaria de ir, que me levam para lá, isso e aquilo. Eu não preciso nunca pagar nada. Quando eu vou a algum lugar é porque estão me levando. Mas eu estava conversando com a Adriana anteontem, dizendo que choque isso. Assim, um lugar onde eu já morei 7 anos. Tenho tantos amigos, a maioria dos quais, como eu já estou com 70, a maioria dos meus amigos já partiram. Mas é, para mim, de total desconhecimento o que está acontecendo nessa geração. Eu sei, mas não consigo entender, nem acolher, nem aceitar. Quando, por exemplo, você substitui o Billy Graham, que foi para o Senhor, e vem no lugar dele o filho dele, o Franklin, que é a antítese do pai em tudo. É o oposto. Parece que veio de outra dimensão, contrária àquilo pelo que o pai deu a vida. Isso no meio de milhões de exemplos lá. Que choque! O Israel. Há pessoas aqui que já foram lá comigo. E eu estou levando gente para lá desde os anos 70. Levei milhares de pessoas até aqui. Já cheguei lá tantas vezes.
Com saudade de sentir o cheiro dos ciprestes. Primeira vez que eu cheguei, era às 4 da manhã, o aeroporto Ben Gurion era pequenininho. Eu cheguei ali com umas freirinhas, alugamos um táxi Mercedes palestino, antigo, e fomos juntos de Tel Aviv para Jerusalém. O primeiro lugar que eu parei foi em cima do Monte Sião, perto da Igreja da Dormição e do cenáculo do Pentecoste. E aí elas entraram ali no monastério e eu perguntei, aonde eu estou? Aí elas falaram, você está no Monte Sião. E eu, jovem de 22 anos, mais ou menos, olhei em volta com meu coraçãozinho tão novinho na fé, 4 anos de experiência com Deus, todo perfumado de cheiro da madrugada, do Monte Sião. Que coisa linda, meu Deus, e quanta experiência de amor eu vivi lá. Não com judeus ou palestinos necessariamente, aliás, eu vivi muito mais experiências de amor com palestinos até do que com judeus. Mas com as pessoas que eu levava e com as emoções que a gente tinha enquanto a palavra ia sendo ensinada por mim a eles, quanta emoção doce. E o meu filho Ciro, agora, há 15 dias atrás, ou um pouquinho mais no Rio, falou, pai, eu não quero voltar mais a Israel, porque eu tive tantas memórias lindas e boas, e eu experimentei tantos amores lá, que eu não quero poluir a minha alma com o que aquilo se tornou, e está se tornando. Eu falei, essa é exatamente a minha situação. Eu estou como aqueles que foram felizes em determinados lugares e depois a vida muda tanto que você não quer mais nem voltar a eles para não desconstruir a emoção daquilo que verdadeiramente um dia existiu em você e das experiências que você teve no lugar. Eu, pelo menos, sou desses também. Aí você vai vendo o que vai acontecendo pelo mundo. Um cara assume o poder nos Estados Unidos da América em menos de 2 meses, olha a confusão mundial, global para todo lado, os amigos viram inimigos, os inimigos viram amigos, as coisas vão sendo viradas, depois ele não sabe como desvirá-las, se arrepende de ter ido para um lado, quer puxar para o outro, quanto mais ele puxa, mais ele esgarça, e todo mundo se prepara, e onde havia amigos agora tem inimigos, e onde havia inimigos continua a haver inimigos. E tudo vai ficando pior em todos os continentes, em todos os lugares. Porque de repente isso acontece porque a gente está chegando nesse momento de gravidez da história que se aproxima dessa consumação do século. E aí Jesus diz, os ceifeiros são os anjos. São seres de outra dimensão. Não são humanos tirados de nenhum grupo do planeta. São seres de outra plataforma, de outra energia, de outro olhar, de outra compreensão, de outra capacidade de avaliação, de outra mente, segundo a objetividade do amor da mente de Deus em Cristo Jesus. Eles virão com esses critérios e categorias. E mandará, portanto, o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os que viveram para serem escândalo, que são o joio, e os que praticam a iniquidade, que é o joio, que não dá fruto, mas produzem os choques, são os criadores de escândalo, de perplexidade, de estupefação, de medo, de pânico, de angústia, de humilhação para todos lados, e os que praticam a iniquidade, o que não é justo, não é verdadeiro, que determinam que verdade é a que eles querem que prevaleça em nome da verdade, embora seja apenas mentira. E esses seres de outra dimensão, que a Bíblia chama de anjos,
que virão e farão esse trabalho, lançarão na fornalha acesa esses entes da maldade para extinção. E nesse processo haverá choro e ranger de dentes. Então, enfim, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, outro dia eu preguei sobre essa parábola aqui, fiquei 1h15 cada dia pregando no meu canal lá no YouTube, e mais ou menos 8 programas, 8 horas ou 10 horas de fala a respeito, de modo que eu não tenho tempo nem de arranhar os significados embutidos ali. Eu, no entanto, queria falar apenas de algo bem simples. Essa primeira pergunta: escuta, não foste tu que plantaste os humanos na terra? De onde, pois, vem essa coisa, o joio? E a resposta de Jesus é que isso aconteceu enquanto os homens dormiam. Não adianta a gente querer transferir a responsabilidade para Deus. Eu não tenho permissão de separar o joio do trigo, mas eu tenho a obrigação de viver com os olhos bem abertos. Ver quem eu escolho, o que eu indico, o que eu aprovo, aquilo com que eu me comprometo. Do contrário, eu passo a ser parte da própria calamidade que eu gostaria de ver evitada. Isso é o equivalente a enquanto os homens dormiam. Porque a maioria da humanidade vive num estado de alienação, de sonambulismo. Paulo é radical quando diz que vivem mortos em delitos e pecados. São, como ele diz aos Coríntios, bonecos de carnes andantes, mas espiritualmente falando, cegados, sem nenhum discernimento. Enquanto os homens dormiam, enquanto se distraíam, enquanto achavam que tudo era coisa de somenos, enquanto não levavam a sério aquilo que tem o poder de atingir as vísceras da existência humana, individual, familiar, coletiva e planetária, com consequências indizíveis. E você pergunta, onde está Deus? A minha pergunta, ou a pergunta de Deus que eu faço a você, onde você estava? Aliás, onde você tem estado? Fazendo o quê? Brincando de quê? Aí a gente vê o diabo brincando de presidente, de autoridade, de juiz, ou de qualquer que seja a expressão de proeminência, e fica achando que tudo isso é coisa de somenos, mas isso vai alterando a natureza da existência. Porque tem um tempo em que as coisas estão crescendo juntas e a gente não consegue bem diferenciá-las uma da outra. Mas quando chega aquela hora em que a vida tem que ser percebida pela manifestação do fruto, porque a ausência dele total já dá conta de que ali existe uma natureza estranha, alienígena, que não foi plantada pelo dono do campo, que não foi plantada por aquele que eu sei que só bota sementes boas na vida. Não é para eu separar, nem fazer qualquer outra coisa, mas é para eu abrir bem o olho e advertirmos-nos uns aos outros sobre que natureza nós vamos querer que prevaleça entre nós, porque nós, além de nos alienarmos,
ainda acabamos sendo co-beligerantes em favor daquilo que chega apenas para não trazer fruto nenhum e sufocar tudo por cima e minar as estruturas por baixo. O fruto, se você quer saber o que é o que caracteriza uma coisa em relação à outra, é o mesmo sempre. Não tem que inventar nada além do que Jesus já disse que é o fruto. O fruto é tudo que decorre do amor. O trigo dá o fruto do amor. Amor de acolhimento, amor relacional, amor solidário, amor que propugna e busca com brandura, sem atitude execucionista e nem xerifa da humanidade, mas propugna a prática da justiça, da misericórdia. Ontem eu vi o Elon Musk dizendo que o pior handicap, a fraqueza mental dos seres humanos é sofrerem de empatia. A pior coisa que existe num ser humano, na mente humana, é a empatia. Esse é o maior sinal de doença mental, é a empatia. Eu falei, meu Deus, a gente está aqui nesse planeta e ele com esse poder todo dizendo que os seres humanos empáticos são doentes da mente. E você imagina a quantidade enorme, porque existem milhões de pessoas na Terra que aplaudem isso mesmo. Deus me salve da empatia, da compaixão, de me importar com os outros. Vocês já viram a quantidade de frases que passam por você todo dia na internet, que insinuam e algumas objetivamente propõem que você não tenha mais tempo para ninguém, não creia mais na mudança de ninguém, na conversão de ninguém, na transformação de ninguém, não tenha compaixão nem carinho por ninguém, porque todo mundo é tóxico. Se não te agradar, se não for exatamente como você quer, tem uma agilidade enorme para transformar todo mundo em ente tóxico. Tem muita toxicidade, de fato, que tem que ser deixada para lá. Mas do jeito que se está propondo hoje em dia, meu Deus, meus pais teriam me considerado tóxico muito tempo atrás e não teriam nunca mais se voltado para mim, e eu só estou aqui porque teve gente que olhou nos meus olhos, viu que eu estava fazendo o que era errado, mas que teve a coragem de me dizer, você está fazendo errado, mas eu vejo que tem bondade nos teus olhos. E essas pessoas nunca mais saíram do meu coração, porque enxergaram para além das ações imediatas de um adolescente ou jovem, algo mais profundo no meu ser, e tiveram paciência de esperar. Fruto de Deus é amor, é alegria divina em nós, esse humor celeste na gente, essa vontade de acolher os outros, é bondade na nossa prática, na nossa oferta de vida, uns para com os outros, começando no íntimo da nossa casa, até as múltiplas relações da gente na vida. É fidelidade, é não viver traindo e não trair, é lealdade, é longanimidade, que é essa capacidade de dar tempo, é uma paciência elástica. Chega uma hora que você tem que cortar se implicar em abusos absurdos. Mas assim mesmo você o faz amando. Deixa ir, mas ele irá abençoado e perdoado. Eu não guardarei nada e não desejarei nada senão o bem. O fruto
é todo entranhadamente mesclado, pervadido de amor, de perdão, de capacidade de deixar as pessoas renascerem ante os nossos olhos, crerem na prática do bem e no poder que o bem tem de, aplicado com coerência e propriedade, vencer o mal. É não abdicar do bem e escolher as armas malignas achando que eu posso combater o mal com o mal. Eu só tenho condição de vencer o mal com o bem. Se eu vencer o mal com o mal, significa que eu me tornei um com ele. Porque Satanás não se divide contra Satanás, então o mal contra o mal é uma coisa só, fazendo uma vontade única. Daquele que quer de fato a guerra e o ódio, porque aí a separação acontece apenas ante os nossos olhos limitados de percepção, mas espiritualmente esse inimigo que planta o joio está feliz porque é apenas a disseminação maior ainda do poder maligno do joio no campo de Deus, que é esse mundo, que é essa vida. O fruto é esse. Aí você diz, e tem a ver com o cristianismo? Não. Jesus nunca pensou no cristianismo como projeto ou como proposta. Ele está falando do mundo, da humanidade. Como ele mesmo disse, virão do norte, do sul, do leste e do oeste e tomarão lugar à mesa no reino dos céus, enquanto vós, que vos dizeis, os que são os eleitos, ficarão de fora. Ele sempre pensa no mundo e de maneira global, porque esse fruto de amor brota aqui, brota na Índia, brota na China, brota em todo o mundo, em todo o planeta, em todas as ilhas, em todas as etnias. Tem filhos do reino espalhados em todos os lugares, em todas as culturas, em todos os povos. Vocês imaginam que a Terra e o mundo teriam chegado até aqui se não houvesse muito mais gente do que apenas os cristãos espalhados pela Terra? E olha lá que quando se fala de cristãos não se está falando de mais nada, a não ser também de um grupo profundamente corrompido e no ocidente da Terra faz parte do grupo mais patrocinador de todas as malignidades que a gente tem visto acontecer nas últimas décadas. No ocidente inteiro planetário. De onde, pois, vem o joio? Vem do meu sono, do teu sono, da minha alienação, do meu descaso, do seu, do nosso. Vem da nossa indeterminação de consciência e de colocação de raiz plantada do amor de Deus em nós e a partir de nós na vida e nas múltiplas relações da gente. Vem da nossa omissão, vem da nossa falta de coragem de apanhar, de botar a cara para fora, de dizer o que é e o que não é, de que lado da vida você está e pronto. Esse é o sono. É a sua missão universal, esse silêncio perverso. E é um negócio diabólico. Tudo que a gente boa se aquieta, se acomoda, não deixa eles brigarem para lá. Isso vai entrar na tua casa. Você vai beber essa água, vai comer essa comida, vai ser devorado por isso, vai deitar na tua cama. Basta você continuar no projeto desse sono e de não envolvimento com a raiz da vida. Então depois vem o joio. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aí ele não precisa nem ficar. Não precisa, o diabo pode ir para o resort do Tártaro.
para onde quer que Ele queira, porque a gente dá conta da maldade aqui, para todo lado. Eu, pelo menos, olho e digo, meu Deus, para que diabo se a gente tem esses caras todos? Cada satanás que não tem tamanho. Com obstinação, com declarações absolutamente abjetas, porém objetivamente postas. De onde, pois, vem? Não olhe para os céus e não pergunte a Deus, pergunte a você mesmo. Onde eu tenho estado enquanto o joio cresce? Qual a natureza do meu sono, da minha alienação, da minha covardia, da minha omissão, do meu silêncio, da minha falta de compromisso? Olhe, do ponto de vista mundano, a minha vida podia ser excelentemente boa se eu decidisse me fingir de quem dorme. E não dissesse nada, e não pusesse a cara para fora, e não falasse tudo que eu já falei até hoje e falaria até morrer. Porque uma coisa vocês tenham certeza, eu vou morrer vivo, falando o Evangelho do Reino de Deus. Sei as consequências, já sofri muitas delas, e eventualmente sofrerei muitas ainda, mas e daí? Faz parte da manifestação da existência do trigo, dá o fruto da confissão dos lábios que amam a Deus e querem a manifestação do reino de Deus e querem ver a eclosão dos filhos do reino, dos filhos da luz, a manifestação de gente boa de Deus, espalhada e pervadida e penetrantemente posta e crescentemente impregnante, como um bom fermento entrando na massa do mundo, para ver se a gente diminui as implicações catastróficas das coisas que crescem avassaladoramente entre nós. A gente está vivendo na proximidade do tempo da ceifa. Esse tempo vem aí. Por isso eu peço ao Senhor que me dê mais vida. Mais vida. Para estar aqui com os meus filhos. Para estar e poder ser uma voz para os meus netos. Eventualmente, viu, Mateus? Para os meus bisnetos. Nenhuma cobrança. Para os seus filhos, para você. Porque eu sei o que Deus me deu. Eu sei que olhos Ele me deu, que coração Ele me deu, que coragem Ele me deu e que destemor e ousadia Ele colocou em mim para gritar enquanto eu tiver voz, para pensar enquanto eu puder refletir e para olhar em volta no mundo ao invés de perguntar a Deus por que as coisas estão acontecendo como as coisas estão. A responsabilidade é minha e eu quero viver de olhos bem abertos, porque isso acontece enquanto a gente dorme. Eu já tive um lugar nesse país, em anos passados, em que eu sentia que onde eu olhava tinha alguma coisa ruim que secava. Depois, eu me deixei enredar por alguns elementos de natureza pessoal, emocional, afetivamente distorcida, e me afastei do processo. E eu vi o que aquele vácuo, aquele sono, produziu de abertura de possibilidades para o surgimento, para o brotamento de milhões de joios só naquele vácuo. Só no espaço daquele sono, daquele sonambulismo, daquela anestesia. Que eu sei que eu tenho uma vocação para ser uma vocalização de Deus no mundo.
Isso ficou provado para mim e para milhões de pessoas aqui no planeta inteiro, por muitos anos. Aí, de repente, veio aquele marasmo pessoal. Sob as alegações existenciais, emocionais e afetivas de que eu estava também cuidando de mim mesmo, o que não deixava de ser um aspecto da realidade, mas tinha sido feito de maneira tão troncha que eu acabei cortando as cordas das principais âncoras da minha existência e fiquei à deriva por um momento. Bastou isso. Eu vi, e a responsabilidade é minha, eu não transfiro para ninguém, o que aconteceu de surgimento de joio para todo lado, que durante os anos em que meus olhos andavam bem abertos, dizendo em cima da hora, para todos e em todo lugar, o que era e o que não era, como prevenia o crescimento dessa malignidade. Agora, tem muito mais joio do que trigo entre nós. E a nossa tarefa ficou extremamente maior e o nosso desafio incomparável. Não sei você, mas no que me diz respeito, eu estou aqui, Jesus, renovando no meu coração o compromisso de ficar acordado. De, na minha vida, não dar mais lugar ou espaço, ocasião ou oportunidade para nenhum tipo de anestesiamento, para que o inimigo do dono do campo, do reino de Deus, não venha semear maldades que crescem avassaladoramente, que solapam as raízes da vida e sufocam por cima, de modo que até quem pode frutificar deixa de dar fruto. Por favor, eu te imploro que essa mensagem simples do Evangelho tenha penetrado na mente e no coração de alguns aqui, e que ela não seja esquecida, nem por mim, nem por nenhum de nós. Em nome de Jesus. Amém.